tarde, pessoal. Tudo certinho? Tudo numa nice? Então, hoje vamos tratar sobre a segunda parte da operação em números inteiros de adição, referente a como calcular quando estamos adicionando números com sinais diferentes, né? Então, uma breve recapitulação da aula anterior, e assim poderemos começar com o propósito do vídeo. Então tá, vamos lá então. Então, recapitulação é o seguinte, né? Novamente, aqui uma revisão. É horrível essa letra, hein? Meu Deus. Revisão. Primeiro, com relação ao oposto. O oposto de um número inteiro, ele é definido como sendo expresso. Ele é expresso dessa forma, né? Escrito dessa forma, significando isto, um sinal de menos e entre parênteses. E aqui você vai colocar um número, né? Como o oposto de um número. Muito bem. Então aqui um exemplo disto. Um exemplo disto é o oposto de menos 4. Qual é o oposto de menos 4? Qual o outro número inteiro que tem distância ao zero igual à distância do menos 4 ao zero? Ora, é 4. Um segundo exemplo, o oposto de mais 7. Isto significa perguntar o seguinte: qual é o outro número inteiro que tem distância até o zero igual à distância do 7 ao zero? É o menos 7. Tá? Então, é isso que devemos lembrar, saber sobre o oposto. Valor absoluto. O valor absoluto ele é representado matematicamente por estas duas barras verticais, também conhecido como um módulo, né? Módulo. Então, o valor absoluto e o módulo têm o mesmo sentido, né? Determinar a distância de um determinado número que você coloca aqui entre essas duas barras para se referir ao módulo de um número. Qual é a distância que este número tem até o zero? Apenas isso. E essa distância é sempre positiva. Porque toda distância é medida positivamente. Certo? Sempre positiva. Muito bem. Então, o módulo de menos 6 é a distância do menos 6 ao zero. Qual é a distância do menos 6 ao zero? 6. Veja que esse 6 é positivo. Um segundo exemplo, qual é a distância do mais 11 ao zero? Ou seja, qual é a distância do 11 ao zero? A distância do 11 ao zero é 11. Isso é importante. O valor absoluto agora, com relação às operações de adição, é bastante importante para que a gente saiba calcular efetivamente uma adição em números inteiros, né? Então, vamos de fato agora para os problemas, né, de adição em números inteiros. Vamos lá. Primeira, vamos colocar assim, que é a segunda regra que nós vamos trabalhar, né? A segunda regra. A segunda regra será da seguinte forma. Vou propor o exemplo. Primeiro exemplo. Então, nós temos exemplo A como mais 5, digamos, somado ao menos 3. Veja que o que difere da primeira regra é que um dos números tem um sinal distinto do outro número, né? Então, aqui é mais 5 e aqui é menos 3. Veja que este sinal entre os números é um sinal da operação de adição. Tá?
Então aqui este sinal é o da operação. Operação de adição. Certo? Os outros símbolos aqui, ó, eles são os sinais que referem-se à posição do número na reta numérica, né? Então se refere o mais 5 e o menos 3 à posição do número. A posição do número. Certo? Posição de um número. Muito bem. E qual é a posição do mais 5? A posição do mais 5 é a direita do zero. Qual é a posição do menos 3? O menos 3 é a esquerda do zero. Muito bem, é isso aí. Como é que calcula isso aqui, então? Bom, a regra, né, diz o seguinte, que você vai fazer o valor absoluto primeiro do primeiro número, óbvio. Então você faz o valor absoluto dele. Qual é o valor absoluto de mais 5? O valor absoluto de mais 5 é 5. Agora você vai pegar e vai fazer o valor absoluto de menos 3. Qual é o valor absoluto de menos 3? É 3. Ou seja, o valor absoluto, repetido, a distância do 5 ao 0. Qual é a distância do 5 ao 0? 5. O valor absoluto de menos 3 é... Qual é a distância do menos 3 ao 0? 3. Qual destes valores absolutos é maior? O maior é este aqui. Ó. Este é o maior. Tá? Memorize isso, tá? Bom, então a regra é você calcular os valores absolutos e como os sinais são diferentes, você vai fazer uma subtração entre os valores absolutos. Então tá, então você vai subtrair 5 menos 3. Então, ó, subtrai agora, ó, subtraia os valores absolutos, assim como você sabe eu subtrair desde o primeiro ano. Então, quanto que é 5 menos 3? 2. Então, este 2, ele vai para a nossa resposta já. Né? Já vai ser posto aqui. Agora, vamos analisar uma segunda, não sei se é segunda, já não sei qual é a ordem aqui. Primeiro o valor absoluto, depois subtrai, tá. Vamos analisar agora a terceira etapa, o terceiro passo, que é colocar a esta resposta um sinal, porque todo número tem um sinal, certo? Com exceção do zero, que o zero é o único número que não tem sinal, positivo nem negativo. Ele não está do lado positivo, ele não está do lado negativo, por isso que ele não tem sinal. Entendido isso? Então, vamos colocar um sinal aqui para o 2. Um sinal. E que sinal é esse? Ou é positivo, ou é negativo. Ora, a regra vai nos dizer o seguinte: depois que você coloca o resultado da subtração, você deve pôr o sinal, mas qual sinal? Daquele número que possuiu, daquele número que foi, que tem maior valor absoluto. Qual desses dois tem maior valor absoluto? Eu circulei aqui embaixo, que era o 5. E o 5, quando você calculou o seu valor absoluto, o sinal dele qual era? Positivo. Então você vai colocar aqui como positivo. Entendido isso? Vamos fazer um segundo exemplo. Vamos mudar a tela. Vamos lá. B. Vamos escrever aqui, então. Mais 7 somado a menos 10. Novamente, o que você deve fazer primeiro? Os valores absolutos de cada um deles. É claro que você pode fazer isso mentalmente, não precisa ficar escrevendo isso, né? Então, o valor absoluto de mais 7 é a distância do mais 7 ao zero. Qual é a distância? 7.
E agora você vai fazer o valor absoluto de menos 10. Qual é o valor absoluto de menos 10? É a distância do menos 10 até o zero. A distância é 10. Qual deles tem maior valor absoluto? O maior valor absoluto é 10. Né? Muito bem. O que se faz agora, depois de calculados os valores absolutos? Você vai subtrair. Né? Vamos subtrair. Subtrair quem? Os valores absolutos. Então, vamos lá. 10 menos 7. 10 menos 7 é quanto? 3. Né? Então, essa resposta já colocamos aqui. Mas, como eu falei antes, todo número deve ter um sinal de negativo ou de positivo. Novamente, com exceção do zero. Bom, o sinal que eu vou pôr aqui é aquele sinal do número de maior valor absoluto. O maior valor absoluto é o 10. E de onde veio o 10? Esse 10 aqui veio do cálculo sobre o valor absoluto de menos 10. E qual é o sinal de menos 10? O sinal de negativo. Então, tu vai colocar o sinal daquele número da onde veio o maior valor absoluto. Menos 10. Pense do seguinte, pense num cabo de guerra. Você tem um cabo de guerra, tem uma pessoa aqui. A pessoa ela tem uma força, ela tem uma força de mais 7, vamos imaginar isso, certo? E ela puxa para cá, ok? E tem uma outra pessoa no outro lado aqui com uma força igual a menos 10. Vamos imaginar assim, tá? É claro que... Opa! Tá. Vamos imaginar assim. É claro que é só uma analogia. Então aqui tem uma corda. Cada um está puxando para o seu lado. Aquele que tem força de menos 10 puxa para a sua esquerda, porque ele é negativo. O que tem força igual a 7 puxa para o lado direito, porque é positivo. Positivo é para a direita, negativo é para a esquerda. Né? E temos no centro aqui o zero. Né? Aqui o zero. Ora, qual deles que consegue puxar com... Qual deles que consegue vencer? Né? Qual deles que consegue trazer com que o indivíduo ele ultrapasse, né, digamos, o zero aqui? Ora, o menos 10 ele tem maior força. Então imagina isso. Ó. Quem é que tem maior valor absoluto? É o menos 10. Então por quê? Analogamente, porque ele tem maior força. Então ele vai puxar aquele que tem força igual a 7, com força superior igual a quanto? Uma força superior igual a 3. Ele tem 3 unidades de força maior do que aquele que tem 7. Só que ele puxa no sentido para ele, né? Então, o que acontece? A vitória estará do lado esquerdo, no sentido negativo. Se você aplicar esse mesmo raciocínio no exercício A, você vai concluir que a vitória estará para o lado direito, né? Que é o positivo. Então, desta forma, a gente pode concluir, né, que nada mais do que a soma de dois números inteiros de sinais distintos é a subtração dos seus valores absolutos e colocar na resposta o sinal daquele número que possui o maior valor absoluto. Simples assim. Tá, eu coloquei os dois primeiros exemplos, começando com o valor positivo. Né? Vamos colocar aqui, se fosse negativo primeiramente. Menos 15 somado com o mais 9. O valor absoluto de menos 15 é quanto? É 15. Vamos colocar aqui mais rapidamente. Qual é o valor absoluto de mais 9? É 9. Certo?
que se faz entre esses valores absolutos? Subtrai. 15 menos 9 dá quanto? 15 menos 9. Vamos escrever. Tá bom assim. 15 menos 9, 6. Muito bem, então 6 você vai colocar aqui na resposta. Qual é o sinal que você vai dar a este 6 aqui? O sinal daquele que conseguiu vencer essa batalha aqui do cabo de guerra, né? Do cabo de guerra. Cabo de guerra. Agora eu me lembrei de uma música. Tug of War. Do Paul McCartney. Nada a ver, né? Mas tudo bem. Então, quem é que vence se você mudar os valores aqui? Bota 15 aqui, bota 6, bota 9. Quem é que vai vencer essa batalha? O que tem força igual a 15 negativo. Então, ele vai puxar o indivíduo no seu sentido, para a esquerda. Né? Vai vencer ele. Então, é negativo. Agora, se for desta forma aqui, ó, menos 8 somado a mais 12, digamos, o que nós temos? Temos o valor absoluto de menos 8, que é 8, o valor absoluto de 12, que é 12, e vamos subtrair. Né? Mas por que você não fez assim? Estava fazendo de um jeito, colocando abaixo os valores absolutos. Tá, tudo bem, posso colocar. Mas na hora de subtrair, não vou fazer a subtração 8 menos 12. Vou fazer esta subtração aqui sempre. Dos valores absolutos é sempre do maior menos o menor. Né? Então 12 menos 8, 4. Então aqui é 4. Quem é que vai vencer essa batalha aqui? Quem é que tem maior força? Aquele que tem 12 de força. Então o sinal vai ser de quem? O sinal vai ser dele. Certo? Porque ele vai puxar o indivíduo que tem 8 de força que está no lado esquerdo para a sua direção. Né? 4 positivo. É isso aí. Né? Não é complicado, é bem simples. Eu acho que isso pode ajudar a compreender as regras decinais, né? Quando se trata de operar em números inteiros. Que também, né? Bom, vai ser útil para os demais tipos de números que nós vamos estudar também mais à frente. Então é isso. Eu vou deixar aqui no final uns exemplos, uns exercícios para você praticar. Né? E todo mundo precisa praticar sempre um pouco de matemática. Um grande abraço a todos aí e tchau, tchau. Muito bem, aí está uma listinha de exercícios, né? E acabei esquecendo, e o propósito de deixar este espaço à esquerda em branco era para colocar a segunda regra. Vamos colocar aqui a segunda regra. Deixa eu só aumentar aqui a fonte. Né? Tá. Então aqui a regra 2. Né? Regra 2 diz assim, para adicionar 2 números inteiros de sinais distintos, um positivo e outro negativo, o que se faz? Subtrai os seus valores absolutos e dê ao resto, porque a diferença entre dois números inteiros é o resto, né? E o resto, então, vou botar aqui o resultado, entre parênteses, né? Dê ao resto o sinal daquele número que possui maior valor absoluto. Essa é a regrinha, certo? Então é isso aí. Então, agora sim, agora fechou o vídeo.
Um abraço a todos aí e até mais. Tchau, tchau.